Vamos então passar, queridos irmãos, a leitura do texto dessa aula de hoje. No entanto, nós vamos fazer uma pequena recapitulação, porque o pastor de vocês cometeu uma pequena gafe, um pequeno erro na semana passada e esqueceu de um versículo, né? Então, antes de passarmos para a explicação de hoje, nós vamos só recapitular esse último versículo. Felizmente, ele é mais tranquilo, mais rápido, e aí nós passamos então para a aula de hoje. Então, por favor, abra lá sua Bíblia, continuando as meditações que nós estamos fazendo no Sermão do Monte, que estão no seu último capítulo, quase acabando. Então, Mateus capítulo 7, nós leremos nessa semana do versículo 6, com ênfase que daremos no início da aula no versículo 6, e depois, então, passamos a ler, nós vamos ler todo a perícope que dessa semana, mas vamos enfatizar primeiro o verso 6, depois do verso 7 ao verso 12, mas aí o presbítero pode ler do 6 ao 12 direto, tá bom? E depois oramos. Vamos lá. Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Vai até o fim? Pode ir até o fim, hein? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar então, irmãos? Ó Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Deus, nessa manhã. Muito obrigado porque nós podemos estar aqui. Muito obrigado por aqueles que podem nos assistir online. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sido bondoso conosco, tem derramado de graça sobre as nossas vidas. Sabemos que as suas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã. Por isso nós também te agradecemos, somos muito gratos àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas nós também te pedimos, Deus, que nessa manhã o Senhor continue falando conosco, porque nós somos extremamente carentes do Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, precisamos conhecer e continuar te conhecendo a cada dia. Por isso, Deus, fala conosco, derrama de graça ainda sobre as nossas vidas nessa manhã, Deus, que a tua palavra possa permear os nossos corações, Deus, e que não só sejam palavras bonitas que nós ouvimos essa manhã, Deus, mas que essas palavras, Deus, que vêm do trono de graça do Senhor, possam fazer parte das nossas vidas de maneira permanente, de modo que nós saiamos daqui verdadeiramente transformados pelo poder do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, na última aula nós vimos a respeito do julgamento. E aí então faltou o versículo 6, que fala sobre não desperdiçar os tesouros, não jogar as pérolas, né, não lançar as pérolas de presente aos porcos e aos cães. Quando nós falamos então sobre julgamento, nós percebemos, queridos irmãos, que aquilo que o texto nos diz na semana passada é que nós não devemos julgar segundo o nosso próprio critério, mas nós devemos julgar sim com os critérios da palavra de Deus, os critérios do reino, os critérios da justiça de Deus e não com a nossa própria justiça. É isso que o texto de fato nos diz. E aí, se você vai lembrar da aula passada, nós vimos que esse texto ele é destinado a alguém. Ele não é indestinado, né? Ele não é impessoal, ele é destinado. O texto prossegue da semana passada dizendo assim: não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois da mesma medida que julgares, ou seja, o mesmo critério que vocês usarem para julgar, vocês também serão julgados com este mesmo critério. Então, se você julgar com a sua própria justiça, será julgado com a própria justiça dos homens, né, que é falha, mas se você julgar com a palavra de Deus, então você deverá ser julgado com a palavra de Deus, que aí é santa, e aqueles que são nascidos de novo são alvos dessa justiça de Deus, e que nós sabemos que é uma justiça absolutamente santa, né? Uma justiça verdadeira e pura, sem pecado, sem mácula, sem nada do tipo, sem injustiças, né? Agora,
Esse texto, como eu falei, ele é destinado, então ele prossegue. Se vocês julgarem com o mesmo critério, com o critério que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Ora, não tentem tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Se você tem uma trave no seu olho, ou um galho de árvore, né? Um tronco de árvore, algo do gênero. E aí o Senhor Jesus usa aquela palavra bonita, amável, meiga, carinhosa, né, que nós vimos na semana passada, uma palavra cheia de ternura, né? Ele fala assim: hipócritas, não tentem tirar o cisco do olho, antes tirem a trave do olho de vocês, né? Aprendam a vislumbrar a justiça do reino, e aí sim vocês têm condições de ajudar o irmão que tem um cisco no olho. Falamos muito sobre isso, mas como eu disse, esse texto é destinado. A quem que esse texto está se referindo, né? Não tentem tirar o cisco do olho do seu irmão. O que significa que esse texto ele está destinado mais para nós que somos crentes, para nossa ação uns para com os outros. Ou seja, eu não vou tentar tirar o cisco do olho de um ímpio, mas sim do meu irmão. E aí o texto então prossegue, nesse versículo 6 que nós vimos, que nós não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos. A correlação desse texto está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 18, onde nós falamos um pouquinho sobre os tesouros. Você deve lembrar disso, né? Nós também falamos sobre isso no verso 24. Quem falou sobre isso foi o pastor Lucas, inclusive. Nós não devemos acumular tesouros aqui dessa terra, mas devemos acumular os tesouros do céu. E aí o versículo 24 diz que nós não devemos servir a dois senhores, né? Não podemos servir a Deus e não podemos servir as riquezas ao mesmo tempo. Ou nós servimos um, ou nós servimos o outro. Então, essa é a correlação. O texto prossegue nos dizendo que nós não devemos desperdiçar os tesouros dos céus com os ímpios, mas sim os tesouros do céu são destinados aos nossos irmãos na fé. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós destinamos, nós damos, nós oferecemos aos nossos irmãos e não aos ímpios. Nós não jogamos fora aquilo que Deus nos dá. O que isso significa na prática? Então significa, por exemplo, que eu não devo pregar o evangelho aos ímpios, porque o evangelho é destinado aos meus irmãos em Cristo. Não, o evangelho não é um tesouro do céu, o evangelho é uma obrigação de todos nós, é um mandamento que o Senhor nos dá, portanto nós pregamos o evangelho, nós proclamamos o evangelho tanto com as nossas palavras, em primeiro lugar com as nossas palavras, e conjuntamente com as nossas atitudes, não é? Demonstrando que de fato o evangelho transformou as nossas vidas. Agora, esse texto nos mostra, queridos, que nós não devemos desperdiçar alguns tesouros com os ímpios. Isso não significa que vai chegar um momento que nós não devemos mais pregar o evangelho, que nós não devemos mais investir na salvação dos ímpios, que nós não devemos mais orar pelos ímpios, por exemplo. Mas esse texto está nos falando sobre situações absolutamente pragmáticas. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. E esse exemplo eu posso fazer com uma pergunta. Por exemplo, quem é o seu melhor amigo? Ou a sua melhor amiga? E aí se você me responde, olha, meu melhor amigo é crente, é filho de Deus, nascido de novo, graças a Deus por isso. Agora se você me responde, não, meu melhor amigo, a minha melhor amiga é uma pessoa ímpia, não crê em Deus. É desse tipo de relação que o Senhor Jesus está nos falando. Porque veja, quando nós falamos de ímpios, nós estamos falando de alguém que não vive a justiça e não vive segundo o evangelho. Portanto, se nós estamos dizendo a respeito desse tipo de pessoa, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, nós então devemos usar para com essa pessoa aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o seu evangelho. Mas nós não devemos investir os tesouros do céu com essa pessoa. Ou seja, nós não destinamos algumas coisas que são absolutamente práticas a essas pessoas que são ímpias, que ainda não nasceram de novo. E uma dessas coisas, para ficar exemplificado mais claro, é a nossa amizade. No sentido, lógico, né, nós temos amigos que são ímpios, mas eles não podem se tornar aqueles que são nossos irmãos. Eles não podem substituir o relacionamento que nós só podemos ter com os nossos irmãos em Cristo. É isso que o texto está nos dizendo, ou seja,
não desperdicem os tesouros dos céus, né? Não desperdicem aquilo que Deus dá com vocês com os ímpios, mas destinem aquilo que Deus dá em primeiro lugar para com os seus irmãos. E os ímpios são alvos da nossa pregação, são alvos da nossa proclamação do Evangelho, são alvos da nossa oração. Mas essas coisas não são tesouros do céu, elas são mandamentos do Senhor. O Senhor pede que nós façamos isso. O Senhor espera isso daqueles que nascem de novo. O Senhor, inclusive, destina aqueles que nascem de novo a fazerem essas coisas, de modo que se nós não fazemos isso, muito provavelmente existe alguma coisa que ainda precisa ser trabalhada no nosso processo de salvação, na nossa intimidade com Deus, porque ela ainda está ou muito no início, ou ela está passando por algum tipo de falha. Porque é evidente que quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma intimidade profunda com o Senhor Jesus, nós então fazemos isso de bom grado. Nós pregamos o Evangelho, nós proclamamos o Evangelho, porque isso é natural para nós. Nós não conseguimos ter outra realidade, nós não conseguimos agir de outra forma. De igual modo, nós oramos, nós intercedemos por aqueles que nós queremos que o Senhor alcance. Não porque isso é uma obrigação religiosa, mas porque isso é natural para aqueles que nasceram de novo. Né? O Senhor Jesus, então, através da sua palavra e através da ação do Espírito Santo, nos move a isso de maneira absolutamente natural. Nós não conseguimos ficar sem orar, nós não conseguimos ficar sem proclamar o Evangelho. No entanto, queridos, existem alguns tesouros que o Senhor nos dá. Esses tesouros fazem parte da intimidade com Deus. Esses tesouros estão proclamados na palavra de Deus, são aprendizados que nós recebemos de Deus. Esses aprendizados nós proclamamos, nós utilizamos, nós aproveitamos, nós nos deleitamos com os nossos irmãos em Cristo, porque os ímpios não podem entender. Os ímpios não podem entender o poder da verdadeira amizade. Porque os ímpios têm uma justiça falha, uma justiça que não é a luz da palavra de Deus. Portanto, quando nós temos, ou falamos, né, de uma amizade profunda, melhores amigos com pessoas que ainda não nasceram de novo, nós estamos falando de abrir o nosso coração com aqueles que não têm a mesma cosmovisão que nós. Aqueles que não podem perceber as coisas do mesmo jeito que nós percebemos, que não olham o mundo do mesmo jeito que nós olhamos, que não vivem da mesma maneira que nós vivemos. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, cuidado, quando vocês entregam os tesouros que eu lhes dou, a forma que as palavras que eu dou para vocês, a intimidade que eu tenho com vocês, não entreguem isso aos ímpios, porque eles não conseguem perceber como é que isso funciona na vida de vocês. É uma vida diferente, são valores diferentes, são posições diferentes, a cosmovisão é diferente, a justiça é diferente. Isso significa, irmãos, que nós precisamos olhar para aqueles que ainda não nasceram de novo com um olhar de compaixão, com um olhar de proclamação do Evangelho, com um olhar intercessor. Mas nós não destinamos esses tesouros, a intimidade com Deus, nós não destinamos aquilo que o Senhor nos fala na prática, aquilo que o Senhor nos ensina, porque isso é destinado aos crentes, isso é destinado aos filhos de Deus. Aquilo que é destinado aos ímpios, por mais difícil que seja, por enquanto, é a justiça de Deus, é o juízo de Deus. Mas também o Senhor derrama de graça sobre a vida deles, e nós podemos e devemos proclamar o Evangelho, e nós devemos interceder por eles. Agora, isso não significa que nós vamos aconselhá-los de acordo com a palavra de Deus, porque para eles isso é outra realidade, isso não existe. Né? Portanto, cuidado, conforme a gente tem amizades, né, profundos relacionamentos com pessoas que não nascem de novo, que não nasceram de novo ainda, porque isso pode nos trazer prejuízo. Isso pode fazer com que a gente lance os nossos tesouros, aquilo que Deus tem nos dado, a pessoas que não dão valor a isso. Né? Aqui o Senhor Jesus usa exemplos bem pesados, né, pejorativos. Ele usa a palavra porco, né, os porcos e aos cães, né, porque ele está usando no sentido de que assim, se você dá um tesouro, né, para um cão, ele vai tratar aquilo como um brinquedo, ele não vai tratar como um tesouro. Portanto, cuidado quando vocês, né, quando nós
destinamos a nossa amizade, os nossos relacionamentos a pessoas ímpias, porque essas pessoas não vivem como nós, elas não têm a consciência do que são os verdadeiros relacionamentos, do que é a palavra de Deus, do que ela nos ensina, de como, de fato, os crentes vivem. Na forma que nós vivemos, nós recebemos tesouros que são dados a nós. E esses tesouros não são tesouros mundanos. Eles não têm a ver com aquilo que a gente tem aqui. Não é riqueza, não são os bens materiais, não é o conhecimento, não é nada disso. Mas são tesouros que nós juntamos no céu. Esse tesouro a gente não pode compartilhar com quem ainda não nasceu de novo, porque eles não sabem valorizar isso. Basicamente é isso que o Senhor nos diz no versículo 6. Alguma coisa aí para isso? Por enquanto, ainda na internet nada. Algum irmão aqui quer comentar alguma coisa, alguma pergunta? Mas eu vou, se os irmãos quiserem conversar, só levantar a mão e a gente passa o microfone. Mas eu vou fazer uma provocação lá para o presbítero Kleuber, assim, né? Que a gente, o pastor está trazendo essa interpretação, eu particularmente nunca tinha ouvido desta forma, né? E assim, se isso é um tesouro para nós, se a comunhão entre nós é um tesouro, não participar da comunhão na igreja, vindo à igreja, estou dizendo aqui porque nós estamos tudo bem, uma pandemia e tudo mais, os irmãos estão todos desculpados porque os irmãos sentiram hoje de manhã a vontade, eu vou na igreja, né? Mas se eu não venho mais, se eu não participo, se eu não tenho amigos ou procuro ter verdadeiros irmãos em Cristo, será que a gente não está nem considerando isso um tesouro? Há duas coisas, né? Primeiro, você falou bem, a gente está em pandemia. Isso significa que, muito provavelmente, alguns dos nossos irmãos, eles eventualmente terão medo, né? Terão algum receio de vir. No entanto, a pandemia e qualquer outro evento histórico, né, desse porte ou de qualquer outro porte, ele é absolutamente temporário. Ele não dura para sempre. Então, eventualmente, nós vamos ser todos vacinados, vamos estar possibilitados de nos reunirmos novamente, e então nós voltamos a nos reunir. Essa é a lógica real da coisa, né? Nós voltamos a ter intimidade uns com os outros, voltamos a ter comunhão, voltamos a nos reunir, fazer tudo que a gente fazia antes. Isso é normal, isso vai acontecer. Eventualmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar acontecendo para todo mundo. No entanto, irmãos, existem aqueles que pensam, acreditam, acham, ou simplesmente vão ficar confortáveis em uma vida de olhar para a igreja e falar, bom, agora que teve a pandemia, a gente percebeu que dá para ser tudo online, então eu também não preciso voltar mais à comunhão presencial. Não, eu vivo a minha vida cristã, eu vou continuar orando, vou continuar pregando o evangelho, continuar assistindo os cultos, vou continuar vivendo a minha vida cristã normal, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. No entanto, irmãos, a igreja ela não existe à toa. E ela não só não existe à toa, como ela foi criada para ser algo presencial. Né? Ela não foi criada para... Eu costumo brincar, até brincava mais na época do início da pandemia, eu falei, gente, bênçãos, né? Comunhão ela não é transmitida online. Não dá para passar a comunhão pelo Wi-Fi, dá para passar imagem, né? Dá para passar, talvez até algum sentimento a gente consiga passar e tudo. Passamos conhecimento, passamos um monte de coisa, mas a comunhão, né, as bênçãos, a graça de Deus, né, a misericórdia de Deus, o amor entre os irmãos, ele não passa online, não dá para passar por Wi-Fi, né, é impossível. Esse tipo de coisa a gente só passa uns para com os outros quando a gente está presencial. Não adianta, não tem como. E eu costumo sempre brincar, os irmãos já me ouviram falar sobre isso, né, se já acompanham há algum tempo, a nossa igreja já me ouviram falar sobre isso. Quando a gente deixa de participar da comunhão, lembrando que a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, e o corpo não é à toa, né? O Senhor Jesus não inspirou Paulo a falar isso à toa, né? O corpo não você já viu um corpo online, irmãos? Não tem condições, né? Não dá, o corpo é presencial. Ou seja, existe uma bênção específica da parte de Deus, do relacionamento que nós temos em comunhão uns com os outros, com Deus, que só é permitida quando nós estamos juntos, presencialmente, um com o outro. Se nós não estamos juntos, temporariamente até funciona, eu acredito, mas assim, isso não pode ser para sempre, porque existe uma nutrição específica que só é possível presencialmente. Ou seja, você pode até viver longe da igreja, mas assim, eventualmente algum dia você vai morrer espiritualmente.
Isso é fato, não tem controvérsia, não tem absolutamente nada que desminta isso. Um dia você vai morrer, porque essa nutrição vai parar de chegar, você pode aguentar, né? A gente consegue ficar em jejum por bastante tempo, mas eventualmente se você ficar sem comer ou sem água por muito tempo, você vai morrer. Isso funciona também para a igreja de Cristo. Se eu estou longe, eu até aguento por um tempo, mas isso não é para sempre. E aí a gente tem duas possibilidades. A primeira, as pessoas eventualmente vão voltar, porque aqueles que nasceram de novo sentem falta da igreja, e por mais que a gente tenha medo e tudo mais, eventualmente quando a gente se sentir mais seguro, a gente volta. Normal, não tem problema nenhum. Agora, se não voltar, duas coisas podem acontecer. Primeiro, a pessoa morre, espiritualmente falando, ou a pessoa nunca nasceu de novo. Ela nunca fez parte do corpo de Cristo de verdade. São essas duas possibilidades. Não tem outra, né? E eu, como disse, costumo brincar. Aqueles que saem fora da igreja, eu não preciso da igreja, não preciso da comunhão presencial. É a mesma coisa com que se a gente tira, né? Cortasse a nossa mão, aí você joga dentro de uma gaveta e fala, não preciso da minha mão hoje. Aí você pega uma semana depois, como é que vai estar a sua mão? Você só pega e encaixa de novo e está tudo certo? Não, ela vai estar podre, morta, e você perdeu uma mão. E é basicamente assim que funciona. Se você deixa de cultuar presencialmente, eventualmente, espiritualmente, você vai acabar morrendo, ou você nunca fez parte do corpo de Cristo de verdade alguma vez. Porque aqueles que fazem parte do corpo de Cristo têm isso como natural. É a mesma coisa que orar e pregar o evangelho. Se você não faz, você tem que... Ou você está muito no começo da sua fé, que você ainda não tem aquela pegada assim de começar, e quando eu digo muito no início da fé, eu digo assim, no primeiro, no segundo dia, porque no terceiro você já quer pregar o evangelho, você quer que as pessoas sintam a mesma coisa que você está sentindo, né? Aquele primeiro amor, aquela coisa de eu preciso sentir isso, eu preciso proclamar o evangelho, todo mundo sinta isso. E a mesma coisa a oração, né? Ou então você está no primeiro, no segundo dia da sua comunhão com Deus, e você ainda está aprendendo, ou então você precisa rever a sua fé, porque existe uma grande possibilidade de você não ter nascido de novo, porque aqueles que nascem de novo, isso é natural. E isso também funciona para com a igreja. No começo, eu lembro que até algumas pessoas, eu não pude ver, né, testemunhar isso visualmente, mas eu lembro que algumas pessoas, quando a gente voltou, né, depois daquele tempo que a gente ficou ano passado, sem vir à igreja, eu lembro que algumas pessoas subiam aqui, as pessoas choravam. É a coisa mais linda do mundo isso. E essa é a sensação. Porque aqueles que nascem de novo não conseguem, é impossível viver sem a comunhão dos irmãos. Nós não conseguimos fazer isso. Por um tempo até vai, como se fosse um jejum, mas para sempre é impossível. Isso acho que tem a ver aqui também com o comentário do Erlen, que ele colocou, depois eu passo aqui se alguém tiver alguma colocação. Ele diz assim, pastor, o texto de Mateus 7:6 pode ser relacionado com Salmos 25:14, que diz, a intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu pergunto no seguinte sentido, sem temermos verdadeiramente, não teremos intimidade com Deus, e por causa disso não teremos acesso a essas pérolas da aliança para nós. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Tem coisas que a gente só recebe no relacionamento com Deus. E aí a gente não pode sair compartilhando isso, né? Desperdiçando os nossos tesouros. Eu já vi muita gente, irmãos, só para exemplificar, eu já vi muita gente falando sobre esse texto, né, usando aquela outra passagem, quando o Senhor Jesus manda os discípulos pregarem o Evangelho, o próprio Senhor Jesus manda isso, e aí ele diz, olha, se vocês forem mal recebidos num lugar, vocês então virem suas costas e tal, tirem a poeira dos seus sapatos e tal, e saiam fora, né? Já ouvi gente interpretando isso, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Tá? Não existe um tempo que a gente para de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho. Porque pregar e proclamar o Evangelho é natural para nós, e não para de fazer isso. Mesmo com o ímpio. Né? O ímpio não quer ouvir, mas não importa, a gente continua pregando porque isso faz parte de nós. Não tem como a gente mudar isso. Não, agora eu não vou pregar o Evangelho para esse cara porque ele não quer ouvir. Né? A gente continua fazendo isso, mesmo que a gente não seja tão direto, né? Mas a gente sempre vai achar um jeitinho de colocar Jesus ali no meio, de colocar a palavra ali no meio, porque não tem como, a gente não consegue viver sem isso. Não é a mesma coisa a oração, a gente não consegue viver sem interceder pelos outros que estão à nossa volta. Agora, eu já vi também pessoas dizendo a respeito desse texto, olha, a nossa caridade, o nosso amor, né? Ou seja, se eu ver um mendigo, por exemplo, que o mendigo não é crente, e aí então eu vou lá e olho para o mendigo e falo, você é crente? Não sou crente. Ah, então eu não vou te ajudar.
Também não é isso que o Senhor Jesus está dizendo, mas já ouvi pregações a respeito disso. Né? Existe um momento que você para de ajudar os ímpios, não é isso. A caridade também é algo que a gente faz naturalmente, é natural do crente. Né? Ajudar um ao outro, acolher um ao outro, caminhar a segunda milha, tudo isso é natural dos crentes. Né? Então não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus está dizendo nós não compartilhamos o nosso relacionamento com Deus, a nossa cosmovisão é diferente. Ou seja, eu não me relaciono com o ímpio, e relacionar é um tesouro do céu, a forma que eu me relaciono com meus irmãos em Cristo é absolutamente diferente, muito mais profunda do que o que a gente chama de melhor amigo. Uma vez eu e o Rev Thiago já demos uma aula sobre isso, a gente falou, né, algumas coisas a respeito disso, mas assim, a gente pode dizer assim, eu e o ímpio, a gente pode ser amigo. Um amigo próximo, tal, né, um companheiro de trabalho, enfim, a gente pode até ter uma certa amizade. Agora, quando a gente fala de irmãos em Cristo, a gente está falando de amigo de alma. A gente está falando de pessoas que a gente vai conviver por toda a eternidade. Não é a mesma coisa que você olhar para o ímpio ali, né? O ímpio não valoriza a amizade. A gente não, aliás, nem o crente valoriza a amizade, para ser bem sincero. Porque o crente não é amigo. O crente é irmão. Sendo bem jovem, né? O crente é brother. Né? Inclusive, pastor, só para complementar, por exemplo, a gente tem amigos no mundo, mas não tem como, numa conversa com um amigo, num jantar que seja, repetir o que acontece numa reunião de oração, por exemplo. Impossível. Em que você coloca um pedido, uma dor, e os teus irmãos oram por você, e ali é algo que você não tem como pedir para o teu melhor amigo fazer uma oração por você, você não consegue compartilhar aquela dor mais funda da alma. Então sempre vai num nível, pedir conselho. Como é que você vai, dependendo do conselho, não tem como, porque vai até um certo nível, dali para baixo, aquele aprofundamento, é só irmão em Cristo que consegue entender, inclusive, porque o outro lado simplesmente não consegue entender o que você está falando, se você tentar falar. Ele vai rir de você ainda, né? Ou seja, daí além de tudo, é o cão que vai se voltar contra você e ainda vai te dilacerar, né? Porque como assim? O que você está falando? Que coisa de maluco, né? Mas quando você está entre irmãos, numa reunião de oração, por exemplo, ou você está ali numa dificuldade, liga para o irmão, conversa com ele, é outra profundidade de relacionamento, né? E eu acho que isso que não tem como explicar, né? E não tem como compartilhar mesmo, né? É isso mesmo. Se a gente olhar, por exemplo, a nossa escola dominical, né? Aqui, por exemplo, a gente está juntos aqui, né? Tendo a aula e tal, e aí a gente tem aquele meio que um receio, né, do púlpito. Quando a gente está no púlpito, a gente está numa visão de liderança. Mas independente dessa visão de liderança, nós aqui somos irmãos. Então qualquer um que levantar aqui, né, de repente, eu preciso compartilhar uma dor, um sofrimento, a gente vai parar, nós vamos ouvir aqui, nós vamos orar juntos, se precisar a gente ora junto, né, se precisar a gente faz junto. Isso daí a gente não consegue em reunião de trabalho, almoço, jantar, família, nada. É a igreja. E a gente até consegue compartilhar algumas coisas, irmãos, voltando àquele assunto do online, né? A gente até consegue compartilhar algumas coisas online e tal, mas é aquilo que eu falei, algumas coisas até vai, mas chega um ponto que não tem condições, a gente precisa um do outro, a gente precisa desse relacional, de estarmos um com o outro, isso não tem como abrir mão. E eu não estou falando de um negócio, não é psicológico, não tem nada a ver com afetividade, nada disso. É espiritual. Existe uma bênção espiritual, uma parte daquilo que Deus faz no nosso coração, da transformação que o Senhor Jesus provoca a partir da que a gente nasce de novo, do nosso novo nascimento, que é intrínseco de nós. Você pode procurar os melhores psicólogos, os melhores psiquiatras, os melhores pensadores sobre isso, nem eles conseguem explicar como que a gente consegue viver do jeito que a gente vive, porque isso é intrínseco, é algo que Deus nos dá, é tesouro do céu para nós. Tá? É isso, irmãos? Então, passamos então agora para as explicações do verso 7 ao 12. Preso, só preciso da hora. Era só um versículo, né, pastor? É só um versículo, tá vendo? Um versículo tranquilinho. Agora são 10h35. Tá, vai dar tempo. Bom, nós vimos então a respeito da justiça do reino, nós vimos que nós devemos destinar a nossa justiça, que nós devemos acolher, nos preocupar de maneira especial com os nossos irmãos em Cristo, e nós devemos usar de compaixão, não é de empatia. Empatia é tentar se colocar na posição do outro, nós não devemos ter empatia dos ímpios, nós devemos ter compaixão dos ímpios. Compaixão.
Né? Compaixão, qual que é a diferença entre empatia e compaixão? Empatia é aquele negócio que faz, puxa, o presbítero Norte está sofrendo, né? Imagino que deve ser uma dor muito difícil, uma coisa muito dura, uma situação muito difícil. Né? Eu me coloco no lugar, eu tento me colocar, tento sentir aquela dor para tentar acolhê-lo de uma maneira mais pessoal, né? Uma coisa mais próxima e tal. A compaixão, ela é um amor que vai além da empatia. Né? É algo assim, eu vou transformar a minha empatia numa ação, e essa ação é compaixão. Eu vou fazer ela com absoluto ímpeto, com muita vontade. Eu vou assim dar tudo que eu puder, do que eu posso dar, né? do que a minha possibilidade permite, para que eu possa ajudar aquela pessoa. E isso acontece com o ímpio no partir, né? No partilhar da palavra de Deus e na oração, intercessão. São as duas coisas que a gente compartilha de maneira absolutamente compaixão, né? Com os ímpios. E com os nossos irmãos também, mas isso vai muito, muito mais além. Nós vimos isso, então agora nós vamos para esse versículo 7 a 12, que vai dizer o seguinte para nós. E aqui nós vamos precisar fazer um exercício. O Senhor Jesus está nos dizendo, olha, se você precisa de alguma coisa, peça, ele será dado. Agora, se você precisar de uma audiência, vamos dizer assim, né? Você bate e a porta será lhe aberta. Se você precisa encontrar alguma coisa, você procura e eventualmente você vai achar. Bom, vamos ver se isso é verdade, porque se está na palavra, né? É verdade. Então, vamos ver se isso é verdade. Vou pedir para os irmãos uma gentileza. Se você puder aí, você pode abaixar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E aí você pode tentar lembrar aí na sua cabeça aquilo que você mais deseja de Deus. Você queria, assim, eu preciso que Deus faça isso por mim agora. E aí você pode pedir. Assim que você pedir, você abre os seus olhos e veja se aconteceu. Se aconteceu, a palavra é verdade. Se não aconteceu, o Senhor Jesus está mentindo para você. Não é isso? É isso que o texto diz? Não, né? Infelizmente, irmãos, a gente vive num mundo em que a palavra de Deus é muito mal interpretada. Não só porque é falta de estudo, é falta de carinho, de amor pela palavra. Não é só por isso, é por pura assim, maldade mesmo do coração dos homens. Pura maldade. Pecaminosidade do nosso coração faz que a gente olhe algumas coisas e veja coisas que não estão ali. É claro, irmãos, o mais óbvio de todas as coisas, que se nós pedirmos para o Senhor, Ele vai nos dar, segundo a sua vontade. E aqui é claro que a gente poderia fazer esse exercício para a porta, para bater, a gente poderia fazer esse exercício por buscar, mas o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, é voltando um pouquinho para aquele texto que nós vimos, do versículo 25 ao 34 do capítulo 6. O Senhor Jesus está falando aqui sobre a paternidade do Pai. Ele não está falando simplesmente, olha, do poder de Deus de dar todas as coisas. É claro que Deus tem poder para dar qualquer coisa que a gente pedir. Não importa o que seja. Mas a própria palavra de Deus vai nos dizer assim, quando a gente pede alguma coisa para Deus, quando a gente pensa em pedir alguma coisa para Deus, o Senhor já tem infinitamente mais do que a gente consegue sequer pensar em pedir. Muito mais. No entanto, é claro que o nosso coração, ele é mais imediatista do que Deus. Nós não conseguimos perceber a ação de Deus no todo, como que Deus age em cada circunstância, em cada aprendizado, em cada ensinamento, em cada coisa que acontece com a minha ou com a sua vida. Nós não temos condições humanas, a nossa condição não permite que a gente consiga perceber a totalidade da ação de Deus. Nós conseguimos vislumbrar em partes, seja pelo nosso conhecimento da palavra, seja pela oração, pelo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem direcionado o nosso coração a entender. Nós não conseguimos vislumbrar o todo do que Deus está fazendo. Por isso, nós olhamos para esse texto, por exemplo, e, poxa, mas eu tenho pedido coisas para Deus e Ele não tem me dado. Então,
Será que Deus é mentiroso? Por que Deus não me dá aquilo que eu estou pedindo? Porque Ele tem mais. E aí o mais, quando a gente olha para esse mais, ou para esse infinitamente mais, que outro texto vai nos dizer, nós vamos percebendo que, poxa, mas assim, será que esse mais, o que é esse mais? E o mais não são bens materiais, como hoje em dia tem muito se falado sobre isso. Por outro lado, também não é um bem-estar, uma felicidade absoluta, né? Os crentes têm uma felicidade absoluta, pelo contrário. Né? Os crentes talvez sejam as pessoas que mais sofrem no mundo, justamente por causa da perseguição que o Evangelho nos traz naturalmente. Se você é crente, você vai ser perseguido. Se você lembrar, né, existia isso foi muito antigamente, mais na década de 90, né, se você for crente, todos os seus problemas serão resolvidos, o Senhor Jesus vai te dar fortuna, você vai ser feliz, você vai encontrar, né, todas as coisas que aquilo que você pedir, o Senhor Jesus vai te dar. Não é bem assim. O Senhor Jesus e Deus, né, nunca falaram sobre isso. O relacionamento com Deus nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre bens materiais, sobre felicidade, sobre ter coisas. Né, sobre felicidades materiais, sobre felicidades mundanas. Coisas que acabam. Né? Poxa, a minha felicidade é ter o emprego X, a minha felicidade é ter a esposa, o marido X, os filhos X, é ter a família X. Nunca foi sobre isso o Evangelho. Aquilo que o Senhor Jesus fala que Ele vai nos dar, ou que Deus vai nos dar, nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre coisas tão mesquinhas, sobre coisas passageiras. Quando o Senhor Jesus diz que a nossa felicidade, né, a alegria do Senhor é a nossa força, não quer dizer em momento nenhum que a nossa alegria mundana é a nossa força. E não quer dizer que a alegria do Senhor no sentido de que se eu fizer tudo direitinho, então o Senhor se alegra de mim e porque Ele se alegra de mim eu vou ganhar boas dádivas. Não tem nada a ver disso. Muito pelo contrário, na verdade. Né? Se a gente tentar se esforçar ao máximo para tentar agradar a Deus, a gente nunca vai conseguir. Porque não somos nós que agradamos Deus. É o Senhor que se agrada de nós, mas é pela obra dEle. É pelo poder dEle, é pelo Evangelho dEle, é pela transformação que Ele nos causa. É por Ele. Sempre parte dEle. Então quando você ouve esse texto, quando eu ouço esse texto, eu às vezes também fico chateado. Eu falo, puxa Deus, eu estou te pedindo alguma coisa e o Senhor não dá. Mas aí entra a ação do Espírito Santo de Deus, que me lembra que aquilo que eu peço, às vezes o Senhor dá, às vezes o Senhor não dá, mas o Senhor tem de fato infinitamente mais para nós. E esse mais não está ligado às coisas desse mundo. E aí nós voltamos mais uma vez. Não é nos tesouros daqui que eu tenho que me apegar, mas sim aos tesouros do céu, aos tesouros do reino de Deus. Eu preciso me apegar ao tesouro de quem Deus é, o meu relacionamento com Deus é um tesouro. E aí eu percebo um pouco mais sobre o que Deus está falando nesse texto. Veja, se você pedir, vai ser lhe dado, se você bater, a porta vai se abrir, se você buscar, você vai encontrar. Mas aí, o Senhor Jesus, presbítero, eu vou pedir para você ler de novo o texto, para a gente perceber o que o Senhor Jesus está nos dizendo. O presbítero Norton vai ler de novo, mas eu vou só parafrasear, ele vai dizer o seguinte, olha, o vosso pai, vocês, né, que são pecadores, vocês que são homens do mundo, que ainda estão vivendo aqui, que não estão nos céus, né, nós damos boas dádivas aos nossos filhos. Mas veja lá o que o texto diz, presbítero, por favor. Só lembrando que antes do texto Jesus estava falando, né, que faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Exato. Que o tesouro é cuidar onde está o tesouro, não servir aos dois senhores, que aqui diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não se inquiete com o dia de amanhã, né? Está nessa sequência, e aí chega aqui, né? Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. 3 coisas aqui. Primeira, o que nós devemos pedir? O texto é absolutamente claro. O que nós pedimos, nós vamos receber. Mas o que nós vamos receber a partir do momento que nós pedimos certo? E o presbítero Norton já deu a dica. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas ainda é um pouco mais do que isso, porque ali o texto está nos dizendo, né, o texto anterior, do versículo 25 ao 33 do capítulo 6, ele está nos falando de coisas materiais ainda. Né, o pão, a comida, né, de cada dia, a água, as vestimentas, o teto. Aqui ele está falando de uma coisa um pouquinho mais profunda. Aqui nós estamos falando, se nós estamos falando da justiça do reino, o Senhor Jesus nos apresenta um pouco da sua justiça ali, de não julgar, de nós olharmos para o outro de maneira como o Senhor Jesus olharia, não desperdiçar os tesouros, buscar os tesouros corretos. Qual é o tesouro que a gente deve buscar e nós vamos encontrar? Tan, 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 tan. O reino dos céus. Segundo, o Senhor Jesus está nos falando a respeito de coisas materiais ali, né? A gente dá, se um filho nosso pedir pão, a gente vai dar pão, evidente, né? Ninguém vai dar uma cobra, pedra, qualquer coisa do tipo. Isso é absolutamente evidente. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo a respeito, ele está usando isso como exemplo para falar a respeito de outra coisa. Quanto mais o vosso Pai. Segunda coisa que o Senhor Jesus está nos dizendo é a respeito da paternidade de Deus aqui para nós. Então, o que nós devemos pedir para o Senhor, e nós vamos encontrar, nós vamos receber o seu reino. Quem pediria o reino de Deus e não o receberia? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que se alguém pedir o reino de Deus, vai o receber? Porque para pedir o reino de Deus, implica em fé. Eu preciso acreditar, e aí eu posso pedir o reino de Deus. As coisas, quando eu digo reino de Deus, não estou pedindo que o reino, né? Eu falo as coisas do reino, a justiça do reino, as boas dádivas do reino de Deus. Aquilo que nós aprendemos também na oração do Pai Nosso. Quando eu falo sobre o reino de Deus, eu estou falando também das bem-aventuranças. E aí aqui meio que como se fosse um resumo, olha, se vocês pedirem tudo o que vocês já viram desde o que eu comecei a falar lá no capítulo 5, versículo 1, aí sim vocês irão receber. Se vocês buscarem isso, vocês vão encontrar. Isso é absolutamente verdadeiro. Nós sabemos disso. Quem busca o reino de Deus, encontra. Quem busca a justiça de Deus, encontra. Quem busca aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou desde o capítulo 5, encontra. Quem serve a Deus, encontra a verdadeira riqueza. Quem olha com os olhos de Cristo, realmente vai perceber o que de fato é bondade, o que de fato é amor, o que de fato é a graça, a misericórdia, a salvação e todas as bênçãos de Deus, que só podem ser enxergadas quando os nossos olhos são transformados, e aí podemos enxergar como Cristo, à luz da palavra de Deus, de fato. Quando nós oramos ao Senhor, Ele realmente vai nos dar boas coisas acerca da sua vontade, porque nós percebemos e nós aprendemos que quando nós oramos, nós não estamos orando para que seja feita a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, que não seja a nossa realidade, o nosso reino, o nosso mundo que prevaleça, mas sim o reino de Deus. O que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui é assim, busquem aquilo que eu já ensinei para vocês até aqui. E aí sim, vocês vão encontrar. Se vocês pedirem aquilo que eu ensinei vocês a pedirem, vocês vão ter. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Não a respeito de coisas materiais, de felicidade mundana, mas Ele está nos dizendo, olhe, busquem a paternidade de Deus. Busquem ser filhos de Deus. Peçam isso. E aí sim, isso vocês verdadeiramente terão.
É isso que o Senhor Jesus está de fato nos dizendo aqui. Então, quando você perceber que você tem orado por uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos ou mais, e ainda assim você não está recebendo aquilo, continue orando. Não deixe de pedir coisas ao Senhor. Porque não é isso que o texto nos diz. Ele não está dizendo não peçam aquilo que vocês, né, querem. Peçam. Mas peçam com o olhar correto de que, Deus, eu gostaria de ter isso, mas seja feita a tua vontade e venha o teu reino. Porque ainda que a minha vontade não seja feita, eu ainda assim vou estar absolutamente consolado e confortado de que mesmo que a minha vontade não seja estabelecida nessa vida, eventualmente o reino de Deus virá. E quando o reino de Deus vier, nós já podemos testemunhar disso em pequenas gotas, em algumas porções do reino de Deus, quando ele vier em glória de fato, e nós estivermos com o Senhor Jesus, nós então testemunharemos, viveremos, sentiremos, desfrutaremos, aproveitaremos aquilo que o Senhor tem de melhor. E aí, meus irmãos, não vai necessitar nem lembrar daquilo que nós vivenciamos por aqui, dos sofrimentos, das coisas que nós passamos, daquilo que nós não entendemos, porque nós estaremos no reino de Deus. Então, quando você olhar para isso, para aquilo que você tem pedido, para a sua vida, e você perceber algum sofrimento, se você perceber que existem enfermidades, se você perceber que existem dores, e muitas vezes dores que não são sanadas com remédios, com tratamentos, se você perceber que o Senhor não tem derramado cura sobre a sua vida, se você perceber que as coisas andam difíceis, e elas andam difíceis mesmo, calma, não desanime. Porque nós não olhamos para esse mundo, nós não olhamos para a enfermidade, nós não olhamos para as dores, nós não olhamos para as coisas que acontecem conosco com o mesmo olhar desse mundo. Mas nós olhamos com o olhar do reino. E ainda que nós precisemos passar por essas coisas, e eventualmente todos nós passamos por sofrimentos. Alguns talvez pareçam maiores, outros pareçam menores, alguns pareçam simplesmente diferentes. Todos nós, em algum grau, vamos passar por sofrimentos. Uns que são para nosso juízo, para que a gente se arrependa, outros que são para o nosso próprio crescimento espiritual. Eu já falei aqui muitas vezes, algumas vezes, nós vamos passar por sofrimentos, e eu sei que isso é muito duro de se dizer, mas algumas vezes nós passaremos por sofrimentos, porque se o Senhor não nos fizer passar por esse sofrimento, nós não conseguiríamos aproveitar certas coisas da vida. Eu falei aqui algumas vezes, acho que eu falei umas 2 ou 3 vezes já, existem pessoas que nunca vão poder, assim, ter uma condição de vida melhor, porque se elas tiverem uma condição de vida melhor, elas abandonam a fé. Elas vão parar de servir ao Senhor e vão passar a servir as riquezas. Só para complementar bem isso, o Gabriel colocou aqui um comentário dizendo assim: já imaginaram se Deus tivesse dito sim para todas as nossas orações? Provavelmente estariam numa situação muito ruim. Isso porque Deus sabe o que nós realmente precisamos, muito mais do que nós mesmos. Uhum. Tem como é que é o nome do filme? Aquele Todo-Poderoso? Que fala isso. Eu não vou lembrar qual que é. Do Jim Carrey, né? Eu não vou lembrar se é o primeiro ou se é o segundo e tal, mas tem um negócio dele que ele começa a dar boas, atender todos os pedidos e tal, e aí o mundo realmente vira um caos, porque todo mundo quer ganhar na Mega Sena, todo mundo quer ter uma esposa bonita, um marido bonito, Oi? Cada um ganha $1 na Mega Sena, assim, não funciona. Se Deus der tudo que a gente quer, até porque tudo que a gente quer, a gente tem que lembrar que alguns dos pedidos que a gente faz para Deus não estão ligados ao reino, estão ligados à maldade do nosso coração. E às vezes Deus não nos dá porque isso vai nos fazer mal, de fato. Então tem que tomar cuidado. Tem um filme, daí entrando agora na esfera dos pais aqui, é alguma coisa, não sei o que, do sim, o dia do sim. Dia do sim, assim, exato. Que é o dia que um pai lá, um casal resolve fazer 100% tudo que o filho falar sim. Tá roubado,
Só dá confusão mesmo, né? Então a gente, como filho de Deus, muitas vezes, ainda mais com o coração corrompido, se Deus falasse sim tudo pra gente, a gente estava muito perdido também. Totalmente. Fala. Você quer só o microfone aqui rapidinho, pastor? Eu ia comentar que talvez o grande segredo desse texto é bom. Primeiro que o texto fala, como o pastor falou, deixa claro a questão da persistência na oração. Isso. Né? E a outra coisa é da confiança na oração. O texto é muito claro falando assim, olha, se vocês pedirem, ou seja, persistirem, vai ser dado. Então tem a persistência e a confiança. Agora, eu acho que o grande segredo do texto é o dará coisas boas aos que lhe pedirem. Né? Então, a comparação que Jesus faz, vocês que são maus, no sentido de serem terrenos e pensarem com as coisas do mundo, etc., vocês conseguem dar coisas boas para os filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Né? Então, é legal lembrar que na passagem semelhante no Evangelho de Lucas, né, o Evangelho que Lucas escreveu, Lucas substitui coisas boas pelo Espírito Santo. Né, o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, tem tudo a ver com essa questão que você colocou, Rev, das coisas do reino, da justiça do reino e tudo mais, né? E aí eu estava pensando assim, será que nós realmente oramos e persistimos na oração a respeito da justiça do reino, das coisas espirituais? Né? Será que quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos, puxa, me falta amabilidade em lidar com algumas coisas, será que nós perseveramos em orar pedindo para Deus amabilidade? Né? Será que quando eu não consigo ser uma pessoa disposta ao serviço, a servir, né, e abençoar através daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, será que eu vou diante de Deus e falo assim, Deus, eu quero ser uma pessoa mais pronta para servir? Né? Será que quando me falta perseverar na leitura da palavra, até mesmo na vida de oração, será que a gente vai diante de Deus e fala assim, Deus, eu queria ter uma vida de piedade mais efetiva, mais constante? Né? Então, quando eu olho para esse texto, eu sou tentado, não, porque eu acho que é essa a interpretação que me leva a crer que Jesus está ensinando, de que aqui eu estou orando pelo meu relacionamento com Deus, sabe? No sentido de, Deus, eu quero ser mais próximo do Senhor, eu quero provar mais do Espírito em mim, né? Eu quero provar mais da Tua justiça, não no sentido de entrar no juízo de Deus, mas de repetir, imitar o caráter justo de Deus. Eu quero ser mais amável, eu quero ter mais disposição para lutar contra o meu pecado, Então, eu sempre olho para esse texto nesse sentido, assim, de você clamar por coisas espirituais na sua vida. Até porque, quando a gente clama essas coisas, aí a gente pode ter certeza que Deus vai dar, né? Aí faz muito sentido você falar assim, não, nisso daqui eu posso perseverar, porque isso eu sei que Deus vai me dar. Né? É isso. É isso mesmo. Uma coisa legal, irmãos, o Rev estava falando, eu estava até lembrando agora, eu não vou me lembrar o nome do autor, eu tentei lembrar aqui, não vou me lembrar. Mas o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, que é uma agência missionária, né, para eclesiástica, enfim, muitos jovens foram, eu mesmo fui quando eu tinha meus 18 anos, fui para lá, fiquei 6 meses, fiz escola de treinamento e discipulado, né, fui viajar aí um pouco pelo país, pregando o evangelho em missões e tudo mais. A gente teve que ler um livro, né, que era o início da história da Jocum, como é que funcionou, como é que era a história dela. E aí o fundador, que eu não me lembro o nome dele, acho que é Loren Cunningham, qualquer coisa parecida com isso, ele fala uma coisa muito interessante desse livro, e foi assim, eu não lembro mais ou menos da história toda do livro, né? Muita coisa eu esqueci, mas essa frase do livro eu nunca me esqueci, que ele dizia o seguinte:
Quando nós pedíamos alguma coisa, isso lá no começo de tudo, né? Quando nós pedíamos alguma coisa para nós mesmos, né? Nós precisávamos, muitas vezes eu vi Deus dizendo não para as pessoas. Pessoas, né? Jovens que pediam esposas, maridos, filhos, e assim, coisas assim para si, coisas para si. Né, bens materiais e tudo mais, que pediam para si, muitas vezes ele viu Deus não agindo. Mas aí ele fala assim, mas eu nunca vi Deus negar uma coisa que era em prol do reino dele. Nunca vi. É isso que eu nunca me esqueci dessa frase que ele usa nesse livro, e é exatamente isso. Quando nós pedimos coisas para o reino, não nos é negado, em prol do reino. A distância entre isso está quando, de fato, o meu coração quer coisas do reino, sem aquela segunda intenção, né? Dá um exemplo, por exemplo, eu queria eu quero um carro novo. Mas não, senhor, eu quero um carro novo porque daí eu posso dar carona para os irmãos, será? Não sei, né? Não sei. Ou aquela pessoa, né, fala assim, poxa Deus, eu queria um salário melhor, porque aí eu vou poder abençoar mais a igreja, né, meu dízimo vai ser mais alto, eu vou poder ajudar mais os outros. Será? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para a forma como nós nos relacionamos com Deus, para que a gente perceba realmente se nós estamos de fato nos relacionando com Deus, né, ou nós estamos usando de forma pejorativa o nosso relacionamento com Deus, para que a gente de repente tenha boas dádivas, né? Para fazer barganhas com Deus, ou coisas semelhantes. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de olhar para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente acha que precisa, e colocar debaixo do escopo de Deus. Será que realmente é isso que eu preciso? Né? E se isso de fato é algo que é em prol do reino. Porque de fato o que a gente realmente precisa mesmo, é viver para a glória de Deus. É isso que nós precisamos. O crente precisa viver para a glória de Deus. Então nós precisamos olhar para a nossa vida com esse olhar atento. Será que o que eu realmente estou pedindo não é para o meu próprio egoísmo, para satisfazer o meu próprio ego, né, meu próprio egoísmo? Ou será que eu realmente tenho pedido coisas para o reino de Deus, em prol do reino? Se eu tenho pedido a justiça de Deus, né, e as coisas que o Rev Tiago também citou, né, mais disposição para lutar contra o pecado, amar mais o meu irmão. Quando foi a última vez que você orou para amar mais o seu irmão? Não é uma oração muito constante na nossa vida, mas deveria ser, é assim que a gente deveria de fato orar, e muito disso a gente aprendeu na oração do Pai Nosso. Né, existe algo que a gente pede para nós, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e nem é o pão meu de cada dia, mas é o pão nosso. Porque quando a gente ora, a gente sempre está vislumbrando a justiça do reino, e a justiça do reino nunca é para mim. A justiça do reino é para nós. Sempre para nós. Né? Pastor, e só para complementar, eu não sei os irmãos, mas quando eu lembro quando eu fui realmente salvo, né, eu nasci de novo, de verdade, eu não interessava o que tinha, o que deixava de ter. A alegria que a gente sentia naquele momento, ela superava em muito. Né? E toda vez que a gente está, quando Deus que nos deu o Espírito Santo, mas quando a gente está pleno do Espírito Santo, a gente fica num estado de graça, de alegria tão grande, que o que a gente tem ou deixa de ter simplesmente não é relevante. Claro que tem coisas que quando a gente tem facilita bastante, quando deixa de ter atrapalha bastante, mas isso não é o motivo da alegria, né? A alegria do crente é realmente estar com Deus e com o Espírito Santo cheio de Espírito, né? Então só fazer esse comentário aí, pastor. E é isso aí. E aí, irmãos, para a gente finalizar, então, nós temos o último versículo, que vai falar: tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei vós também, a eles. Né? No entanto, aqui a gente tem uma outra dualidade aqui, né? Porque isso também não é bem verdade. Né? Você trata bem todo mundo, mas nem todo mundo te devolve esse bom tratamento que você tem. Né? Se você, por exemplo, nós que somos curitibanos, né, fomos num elevador, o exemplo clássico de Curitiba, né? Se você for no elevador e der bom dia, nem sempre você vai receber um bom dia em troca. Ou seja, né, o texto parece não nos dizer muito bem a verdade. Então nós precisamos interpretar esse texto para que a gente entenda aquilo que realmente o Senhor Jesus está dizendo. Olha, e aqui é muito fácil. Né? Aquilo que você quer que os homens vos façam, ele está dizendo a partir da justiça do reino. A partir da palavra, e não a partir da nossa própria justiça. Afinal de contas, a nossa própria justiça ainda é corrupta, né, corrompida.
A gente não tem condições de perceber a totalidade ali do que a gente fala bondade, né? Bondade para mim pode não ser bondade para você, né? E vice-versa. Então a gente precisa atentar para isso. O que o texto está nos dizendo? Porque senão a gente fala assim, poxa, eu tenho que ser bom com o político vai ser bom comigo. Não vai. Não, não se iluda, né? Não devemos nos iludir com certas coisas na vida. Não é uma questão de barganha, no sentido de que se eu, né, tratar bem os outros, eles vão me tratar bem 100% do tempo. Agora, o que o texto nos diz é que nós devemos tratar o outro a partir da justiça do reino, ou com a justiça do reino. E aí, esta justiça do reino, ela vai nos ser devolvida. Agora, tem um problema, né? Porque assim, essa justiça, ela não vai ser devolvida simplesmente por causa do outro. Não é o outro que vai devolver a justiça. Quem devolve a justiça do reino, se eu sou justo, se eu estou orando, pedindo as coisas do reino, se eu estou seguindo direitinho o Sermão do Monte, quem me garante essa justiça é o próprio Deus. A partir dele mesmo. Não a partir de mim, do que eu faço. Porque senão ficaria um negócio meio meritocrático, né, do céu ali. Não é isso que o texto nos ensina. Mas a gente deve sim tratar os outros com a justiça do reino, e assim nós vamos receber também a justiça do reino. No entanto, essa justiça não virá dos ímpios. Mas essa justiça vem dos nossos irmãos em Cristo. E vem também do próprio Senhor Jesus. Ou seja, se eu tratar bem o ímpio, e o ímpio me devolver injustiça, quem é que me garante ser justo, ou ser justificado? Quem me garante que eu vou ter justiça pela injustiça do ímpio? O próprio Deus. E muito provavelmente essa justiça não virá aqui. Embora existam as orações imprecatórias, né, que é quando alguém nos faz mal, a gente coloca diante de Deus ali, né, e pede que o Senhor, então, nos vingue. Essa justiça pode vir aqui, eventualmente, né, mas é uma justiça temporária. Mas a justiça, de fato, ela só vem quando vier o reino. Então nós devemos sim tratar todos com a justiça do reino. Eventualmente, ou sempre, nós seremos perseguidos por causa disso, porque a justiça do reino não é a justiça do mundo, e por causa disso nós seremos perseguidos, e quando eu digo perseguidos, nós seremos odiados, né? Se você já pregou o evangelho, né? Se você prega o evangelho, você sabe que muita gente, para não dizer todo mundo, odeia o evangelho. Porque o evangelho é absolutamente contra os padrões de vida que as pessoas querem ter. Inclusive nós mesmos. Muitas vezes a gente entra em conflito, né? Aquilo que a gente quer fazer com aquilo que o evangelho pede para a gente fazer. Eventualmente a gente sempre vai fazer o que o evangelho pede e vamos cair, né, em algumas situações, vamos eventualmente cair, mas esse não é o padrão. O padrão é que a gente viva o evangelho. É que o Nicolas quer fazer uma... Pode? Posso? Nicolas, por gentileza. Pastor, voltando à ideia quando a gente pede alguma coisa e não recebe, e na verdade não é o melhor que a gente não está pedindo o melhor para a gente, né? Deus sabe que é o melhor e Ele está dando. Eu acho interessante o que Tiago vai falar. Ele vai falar no contexto de provação, né, de tribulação, e o que ele fala para os irmãos que estão passando por isso e está difícil. Ele fala para pedir sabedoria para poder passar pela tribulação. Uhum. E ele ainda diz assim, eu vou ler o texto aqui, Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Então, a gente precisa ter sabedoria para suportar a aprovação, porque ela também vem de Deus, né? A aprovação vem de Deus. É um contexto um pouco diferente do que a gente pede e não recebe, mas também a aprovação também vem de Deus. A gente tem que saber passar pela aprovação, entender que Deus está moldando a gente. Então, se Deus não está dando alguma coisa para a gente, também é para o nosso bem. Até usar o exemplo do pastor Patrick,
ele tem deficiência visual e ele pode pedir para Deus, mas Deus não cura ele, não é porque Deus é mau, mas é porque Deus tem o melhor para ele. É uma situação difícil de a gente entender, né? Como é que isso é melhor para nós, mas a gente precisa de sabedoria para suportar, primeiramente, e, em segundo lugar, para passar com alegria, né? Que Tiago fala para a gente passar a aprovação com alegria, ter alegria na aprovação. É isso mesmo. E ainda, eu acho interessante que em 2 Coríntios, capítulo 1, ele vai falar da tribulação também. E eu acho interessante que ele começa essa ideia, essa mensagem, falando do que Deus é para a gente. Ele vai falar da consolação, da tribulação que os coríntios iam passar, mas ele começa assim, ó, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, o que ele está trazendo aqui para nós é que Deus é o Pai de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele deu o Jesus Cristo em favor da gente. Então, será que se ele dá Jesus Cristo, ele não daria a aprovação e a consolação na medida certa para a gente? Então, ele até vai falar mais adiante sobre o que Jesus Cristo é. Ele passou por muitas tribulações, e ele era um consolador para as pessoas próximas. Então, a gente tem que ter essa noção de que o que vem para a gente, Deus já tem o melhor, porque ele não recusou o seu próprio filho. Imagina as bênçãos que ele daria para a gente, né? Então, a tribulação também é uma bênção. É isso mesmo, exatamente isso. O legal disso, tem um texto, eu acho que, eu não vou lembrar se é em Tiago, mas fala mais ou menos o seguinte: tende por motivo de toda a vossa alegria ou passardes por muitas provações. Então, né, o Senhor Jesus já nos ensina muito isso. E o exemplo é perfeito, né? Se você falar de mim, eu posso falar de mim, né? Eu posso falar de mim à vontade. Mas se tem alguém que transforma desgraça em graça, sou eu mesmo, né, irmãos? Então, de fato, a gente precisa aprender a passar pelas coisas com alegria. O exemplo foi perfeito, é exatamente isso, né? É lógico que eu posso citar de mim mesmo de novo. Eu tenho orado, né, e continuo orando. Até o Rev Tiago, numa reunião de oração recentemente, a gente até me perguntou, né, Rev, se eu ainda oro por isso. Eu oro. Oi? Semana passada, né? Foi sexta passada a reunião de oração. Sexta passada. E de fato, eu oro, e às vezes eu também fico chateado. Falo, poxa Deus, eu podia. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente tem olhar de fato com sabedoria para aquilo que Deus está fazendo, porque Deus não está fazendo de fato porque ele é um Deus mau, né, carrasco, carrancudo, e a essência pecaminosa de todos os meus, né, a junção dos meus pecados faz com que eu tenha que... Não é isso, não tem nada a ver com isso. É absolutamente a vontade de Deus que precisa ser soberana, né? E ela não é má, ela não é ruim, ainda que eu passe por muita dificuldade, né? E os irmãos sabem que sim, mas ela não é ruim. E sou eu mesmo que estou falando, ela não é ruim de fato, né? No entanto, irmãos, a gente continua perseverando em oração. Você deve continuar perseverando em oração, assim como eu também faço. Mas não no sentido de, assim, um desespero, né? Uma coisa assim, puxa, eu estou perseverando porque um dia Deus vai me dar, um dia Deus vai me dar, um dia Deus... Calma, não é nada disso, só perseveramos em oração, porque na oração também está o consolo e a entrega dessa sabedoria que não vem de nós, mas vem do alto, né? E ainda há um outro aspecto nessa sabedoria, porque assim, às vezes a gente pensa, poxa, eu estou passando por uma tribulação, sou eu, pastor Patrick, estou passando por essa tribulação, e isso é um problema meu. Não é. Lembre-se que a minha tribulação com relação à visão também, ela também faz parte do aprendizado dos irmãos. Não é verdade? Ela faz parte do aprendizado, né? Deus não me colocou aqui à toa, por exemplo. E ainda como pastor, né? Então, assim, existe um aprendizado que também é para os irmãos. Eu não sei qual é, ele também não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é ensinar a palavra, fielmente. Agora, o que Deus ensina para os irmãos a partir da minha vida? Porque, afinal de contas, né, e vice-versa, o que Deus ensina para mim a respeito da vida dos irmãos, ou a despeito, né, da vida dos irmãos.
Então a gente precisa ter esse olhar atento também, né? O sofrimento não é simplesmente meu, ainda que quando a gente sofre, né, tem esse detalhe que eu sempre vou lembrar do meu, né? Do meu é eu. Sou eu que estou sofrendo, mas o meu sofrimento, ele também é uma forma de Deus agir na vida do outro. Deixa eu te dar um exemplo. Pessoas que sofrem, né? A pessoa está doente, por exemplo. Uma pessoa doente, ela desperta em nós, né, um sentimento de empatia, de compaixão, mas ela também deveria despertar em nós, por exemplo, o sentimento da visitação. Não é verdade? Coisa que muitas vezes a gente nem dá muito valor, assim, mas esse passar por provações também é uma forma de nos unir ainda mais. Mas esse tipo de olhar a gente só vai ter quando a sabedoria do alto permear o nosso coração, de fato. Né? Tá, pastor, vou passar para o Nicolas, mas é rapidinho, Nicolas, porque já são 11h16, para a gente encerrar. Tá bom. O pastor falou da tribulação que também ajuda os irmãos. Eu acho interessante que no mesmo capítulo de 2 Coríntios, Paulo vai falar que a tribulação que ele estava passando, vou até ler aqui certinho o que ele diz, se somos atribulados, é para consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, também é para o consolo de vocês. Então, Paulo tinha muita ciência do que o que ele passava era também para os outros. Exato. E Tiago, ele vai falar também que a tribulação era para a salvação também. Então, ele passava para a tribulação porque Deus estava refinando, né, como o ouro, tirando as impurezas para que ele alcançasse a salvação. Então, se não passássemos pela tribulação, a gente ia construir ídolos, íamos nos afastar de Deus. É isso mesmo. Então, irmãos, veja, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também, né? Você quer que orem por você? Tem uma vida de oração. Você quer você quer ser bem aconselhado? Também aprenda a aconselhar. Você quer ser visitado? Aprenda a visitar, né? E assim a gente vai trabalhando, mas sempre pensando nos valores do reino. Não pense na sua própria justiça, naquilo que você acha certo, né? Aquilo que você quer ganhar, né? Então, não haja nesse sentido. Mas lembre-se, a lei e os profetas, nós agimos para com o outro da mesma forma que eu quero que eu aja com o outro, mas isso está baseado na palavra e no meu relacionamento com Deus. E aí você só vai ter essa correspondência com os irmãos em Cristo. Tá bom? Vamos orar? Encerramos a aula por aqui. Lembrando, irmãos, que daí nós temos então o nosso culto à noite hoje, às 19 horas, presencial e online, ainda por inscrição, né? Se Deus quiser, isso vai acabar eventualmente, quanto mais rápido possível, melhor. Hoje temos ceia, e aí, última ceia do domingo à noite, aí nós voltamos então para o domingo, no primeiro domingo do mês somente, aí no terceiro domingo de manhã, e no dia 19 voltamos ao culto matinal, né? Aquele culto meia hora antes da escola dominical, também com a Santa Ceia, tá bom? É isso? Querem falar mais alguma coisa? Só? Acabou? Então vamos orar? Inscrições pelo site, também, né? Tem pelo IPT News e pelo site. É isso mesmo? Vamos orar, irmãos? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz semana passada, porque, né, a gente tem aquele movimento, aquela coisa bacana. Então, se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Ô, Rev Thiago, você está aí ainda? Você quer fazer essa oração? Só para ser uma coisa diferente? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por essa manhã de aprendizado da Tua Palavra, e te pedimos, Deus, que aquilo que aprendemos possamos praticar. Amém. Que tudo isso venha a virar verdade no nosso coração, não apenas porque é a Tua Palavra, mas porque nós vivemos a Tua Palavra. Age, Deus, com graça sobre nós, nos dando um excelente domingo, nos fazendo provar do Senhor durante esse tempo, com os nossos queridos, familiares, e que o Senhor continue a derramar de graça sobre as nossas vidas, até que nos encontremos hoje à noite novamente. Age, Deus, com graça sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.